uma vez estou aqui para continuar a nossa correção. Então hoje, dia 6/5, abram o livro didático de vocês, páginas 62, 63 e 64. Marquem aí em cima a data de hoje, tá? 6/5/2020. Vamos lá. Continuando, já estamos no número 7. Escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Depois corrija as falsas. Vamos lá. A. Na protocooperação, as duas espécies envolvidas não precisam estar juntas para sobreviver, porém é vantajoso para ambas se isso ocorrer. Resposta: verdadeiro. Lembra, essa daqui é o exemplo do pássaro palito com o jacaré. Então eles vivem cada um no seu ambiente de boa, mas quando eles se encontram, um faz um favorzinho um pro outro. O pássaro palito se alimenta lá dos restos do dente do jacaré e o jacaré fica com o dente limpinho. Então, por isso que dizem lá que o pássaro palito é o dentista do jacaré. É um favor que um faz pro outro. Protocooperação é o nome dessa relação harmônica. B. Os líquens, associação entre algas e fungos, são exemplo de protocooperação. Verdadeiro? Falso. Porque os links, olha só, os links são exemplo de mutualismo. Então, mutualismo é uma relação harmônica também, só que um depende do outro, né? Os links é a associação de fungos com algas. Um dá abrigo, outro dá o alimento. Então, se eles se separarem, eles vão acabar morrendo. Então, o mutualismo, a diferença dele para a protocooperação é que no mutualismo um precisa do outro. Na protocooperação, não. Eles conseguem viver separadamente de boa. Tá? C. As bromélias e orquídeas se desenvolvem em galhos de árvores de grande porte, porém não as prejudicam, o que caracteriza o inquilinismo. Verdadeiro, olha só. Ela se desenvolve, ela fica ali, só que ela não vai fazer mal, né? Não sei se vocês já viram uma orquídea, ela vai crescer ali em cima de uma outra planta, de um outro galho. Só que ela não faz mal, ela não retira o nutriente, ela não mata outra espécie. Então é o inquilinismo, ela tá ali e não está fazendo mal para ninguém. Também é uma relação harmônica, com o nome de inquilinismo. Continuando, página 63. D. Um gato que se alimenta de um rato não está fazendo predatismo, porque os ratos causam prejuízos às cidades. Falso, porque a relação entre gato e o rato é um exemplo de predatismo, em que o rato prejudicado, no caso, ele morre, é a presa e o gato, que é o beneficiado, é o predador. Tá? Essa aqui é a resposta correta. Página 63 do livro, temos a questão número 8. Complete o quadro sobre relações ecológicas, assinando maisinho ali, positivo, quando a espécie é beneficiada, e negativo quando a espécie é prejudicada. 0 quando a relação é neutra para a espécie envolvida. Vamos lá para o quadro, que também está no livro de vocês. Então tá, relação ecológica, competição. Existe uma espécie beneficiada e uma vai ser prejudicada. Isso aqui é uma relação desarmônica, que uma espécie sofreu. Protocooperação, mais um para uma, mais um para outra. Positivo, as duas espécies acabaram se beneficiando, né? Comensalismo, uma espécie se beneficia, a outra não faz mal nenhum, né? Então é 0 aqui. Uma espécie beneficiou, mas não fez mal para outra e nem fez bem. Comensalismo, né? Relação harmônica também. Mutualismo. Uma espécie se beneficiou e a outra espécie também se beneficiou. Uma, na verdade, depende da outra e é pro bem das duas. Então, maisinho, positivo. Inquilinismo também é harmônico, porque uma ganhou, positivo, e a outra tanto faz. Não ganhou nem perdeu. Também é harmônico, só teve ponto positivo. Parasitismo, uma espécie ganhou, uma espécie perdeu. Então, a espécie do parasitismo que, no caso, se deu bem, foi a espécie parasita e o hospedeiro acabou perdendo. Existem vários exemplos disso. Parasitismo, o ectoparasitismo, que é no caso os piolhos, as pulgas, carrapatos,
E o endoparasitismo, que é dentro as vermes, né, as tenha sólido, tudo isso é parasitismo. Então, essas espécies vão acabar tirando, pode ser o sangue, pode ser os nutrientes, vai acabar se beneficiando em custa de outra, e a outra se prejudicou. Então, parasitismo, uma espécie ganha, uma espécie perde. Predatismo, uma espécie ganha, outra espécie perde, porque essa que morreu, essa daqui serviu de presa para outra. No predatismo temos a presa, que vai perder, e o predador, que vai ganhar, que vai se alimentar dele. Então, aqui, essas duas últimas aqui, não, a primeira e essas duas últimas são as relações desarmônicas. Também na página 63, 9. Algumas espécies de aves se alimentam de carrapatos presentes no corpo de grandes mamíferos, como a capivara. O mamífero se livra dos parasitas, enquanto a ave se alimenta. Qual é a relação entre o carrapato e a capivara? O carrapato e a capivara, não é o pássaro ainda. Então a resposta é parasitismo, porque o carrapato ele está usando aqui a capivara, está tirando o que? O sangue dela. Então ele está parasitando o hospedeiro, que é a capivara. B. Que relação existe entre a ave e a capivara? Protocooperação. Por quê? Porque a ave está fazendo um favor para ela, né? Está tirando aquele parasita do corpo. É que nem a história do jacaré com o pássaro palito. No caso aqui, a ave ela se alimentou, ela se beneficiou com isso, e a capivara se livrou daquele carrapato. Então houve essa cooperação, essa protocooperação entre essas espécies, entre a ave e a capivara. C. Qual é a relação entre a ave e o carrapato? Aí já muda, é o predatismo. Então a ave que foi lá, tirou o carrapato da capivara, ela predou o carrapato. Então isso aqui já é diferente da relação aqui de cima. Protocooperação é relação harmônica, predatismo, relação desarmônica, onde a ave se alimentou ali do carrapato da capivara. Página 64. 10. Leia a tirinha a seguir e responda a questão. Temos ali uma imagem que também está no livro de vocês. Aí tem a primeira imagem que temos uma mosquinha e ela está pensando ali, estou com mau pressentimento. Só que aí aumenta aqui a tela e está em câmera lenta, ela pensando no mau pressentimento. Por quê? Porque temos aqui um outro ser que está a ponto de predar ela, olha só. E aqui temos a pergunta. Que tipo de relação ecológica ocorre na situação entre o camaleão e a mosca? Ela é harmônica ou desarmônica? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá. É uma relação de predatismo, onde ele se alimentou, né? Sendo desarmônica, pois o camaleão se alimenta da mosca, né? É uma relação ruim, uma teve que morrer, só uma se beneficiou no caso. Também na página 64. 11. Os ovos de sapos não apresentam casca e são depositados entre plantas aquáticas, próximas às margens dos lagos e rios. A cada processo reprodutivo são fecundados centenas de ovos, mas apenas alguns deles chegam à vida adulta, porque são predados por outras espécies, que se alimentam tanto dos ovos quanto das larvas, chamados de girinos. Sobre isso, responda a questão. Por que o fato de liberar centenas de ovos pode ser considerado uma estratégia de sobrevivência da espécie? Resposta. Quanto maior for a quantidade de ovos liberados, maiores serão as chances de que alguns deles sobrevivam para formar indivíduos adultos. Então, a espécie que liberar mais ovos, né, que tem mais chance, né, porque muitos acabam, infelizmente, né, sendo alimento para outras espécies. Mas essa é uma estratégia que vai garantir que essa espécie vai continuar. Uma minoria vai sobreviver, mas vai. Então essa espécie, essa população vai continuar. Então é uma estratégia assim. Página 64. 12. A espécie de besouro da imagem, quando se sente ameaçada por um predador, fica imóvel, como se estivesse morta, e permanece nesse estado até que o predador perca o interesse. Isso porque muitos animais se alimentam apenas de outros que estão em movimento. Isso se trata de uma estratégia de sobrevivência? Justifique sua resposta. Sim, pois permite que o animal escape de uma situação de perigo de um predador.
Então assim, eu não sei se vocês já viram, mas eu acredito que já, quando uma barata, você está perto de uma barata, ela não tem para onde correr, ela sente que ela vai morrer, ela fica paradinha, então ela está se fingindo de morta, assim como esse inseto aqui. Então essa é uma estratégia para que ele não seja predado. Então por quê? Algumas espécies elas têm um instinto de predar o animal vivo para se alimentar. Então essas outras espécies, sabendo disso, elas se fingem de morta. Que daí o predador vai perder o interesse e não vai predar ela. Então ela pode escapar de uma predação ali, ela pode acabar sendo ilesa. É uma estratégia de sobrevivência, ok? Então por hoje é só, espero que vocês tenham acertado. Então até a próxima aula que a gente vai também dar continuidade. Falou! Hello students, how are you? Good morning, good afternoon or good evening. E aí alunos do 7º ano, vamos lá para mais uma aula de inglês? Pega o seu livro de inglês e abre aí na página 28 e 29, a gente ainda está no capítulo 2, Animals Endangered, são animais em extinção. Hoje dia 6 de maio, já coloca aí nessas duas páginas a data, ok? E let's go! Na aula passada eu trabalhei esse texto com vocês, né? Tinha até um áudio e tudo mais. Então assim, nesse texto, o que traz de interessante? Traz falando sobre essa ave, o lugar onde que vive a maior população dessa ave, fala sobre por que essa ave ficou em extinção, ela tem mais de um lugar, mas só que tem um lugar específico aí que ela tem mais população dessa ave. Então assim, são informações importantes para que vocês vão ter um exercício aí na página 28, o exercício 1, e você vai precisar responder. Então veja bem, a letra A, você vai responder qual é casa para essas aves. Como assim casa? Então aqui no texto a gente tem dizendo assim, population. Morocco is home to 95% of the truly wild colonies of the ibis. Não está falando aqui dessa espécie ibis, então qual é o lugar, qual é a casa deles lá? Morocco, que é o Marrocos, se eu não estou enganada, né? Então assim, resposta da letra A, Morocco, e B, reasons why their number is reducing. Agora faz parte mais da interpretação do texto, tem uma parte que ele fala bem específico, vamos voltar aqui um pouquinho. Por que essas aves aí entraram em extinção? Eu deixei bem sublinhado para vocês, tá? Foi um texto trabalhado na aula passada, não tem necessidade de a gente ficar destrinchando ele, falando muita coisa, né? Vocês já devem ter lido em casa, acompanhado a leitura e entendem aqui então uma das causas por que entrou em extinção, tá? Então aqui, por causa do uso de pesticidas aí nos campos, né? Onde que vivem aí nesse lugar. Essas aves, essas aves. Então assim, questão número 2 agora, vocês vão ouvir um áudio sobre Catherine Hamilton. Ela vai falar sobre a experiência dela, lá onde ela conseguiu ver essa espécie desse animal aí, dessa ave. E aí vocês vão ter que marcar a letra A, qual a missão dela. Ela vai falar no áudio, tá? B, onde ela estava. C, why has this bird become endangered? Por que esse pássaro se tornou em extinção, né? Ficou em extinção. E a D, where is the last colony of the northern bald ibis? Onde que é a última colônia dessa espécie, dessa ave, tá? Então vamos ouvir o áudio, conforme o que vocês ouvirem aí, vão marcar, ok? Chapter 2, Track 6. I'm Catherine Hamilton, an artist and a keen birder. As a Zeiss ambassador, I was super excited to be invited to Morocco on a special mission and to observe and paint a bird I have always longed to see. Our first stop was a spectacular setting where it used to breed. If you could come up to the Atlas Mountains in Morocco, come to one of these small villages and see this rooftop scenario with bald ibis nests on it, I found it
it strange that this enigmatic bird was mummified, painted, and idolized in the past as a god, but in recent history it has been suffering a long-term decline. Centuries of human pressure and habitat loss, amongst other reasons, have brought it to the brink of complete extinction. But against all odds, the number of ibis breeding in Morocco has been steadily growing. Moreover, a new breakaway colony has formed, giving great hope for their future. E aí, conseguiram captar alguma mensagem? Ela fala no início do áudio que ela é uma artista, que ela foi lá fazer, ela falou a missão dela, ela falou onde ela estava, só que ela fala rapidinho, ela não fala devagar igual a teacher, quando eu tento, né, falar devagar com vocês. Então, assim, é bom vocês escutarem o nativo falando, é bom escutar. Eu sempre falo pra vocês, gente, assiste Netflix, coloca no legendado, né, não fica só no dublado, não. É importante escutar o áudio original das coisas, né? Então o nativo, assim, ele vai falar rapidinho, não vai falar pausadamente para você entender, não, ok? Então, assim, no áudio, qual a missão dela lá? Se ela é uma artista, né? Observe and paint a bird. B, onde que ela estava? Ela falou num determinado momento, Atlas Mountain. Por que se tornou aí uma ave em extinção? Human pressure and habitat loss. E D, where is the last colony? Ela fala isso, gente, lá pro fim mesmo do áudio, tá? Mas também já tava bem na cara, né? Por causa do texto de vocês, que vocês viram, né? Morocco, tá? Não tava difícil, não. Acho que a mensagem mais difícil de entender, acredito que para todos vocês tenha sido a letra C. Ou talvez a letra B, porque ela falou bem baixinho, o áudio ficou bem baixinho, tá? Mas não se preocupem com isso não. Que agora a gente vai aqui pro exercício 3, ainda da página 28, né? Que pergunta aí, ela passa uma mensagem aí positiva ou negativa? No final do áudio, ela falou algo positivo. Porque ela falou que apesar deles estarem em extinção, né, lá no Morocco está crescendo essas espécies, né, tá aumentando, né, um pouquinho o número de bichos, né, olha lá, positivo. A letra B, do you think there is anything one can do to help animals in this situation? Aí é uma resposta pessoal. Você acha que a gente pode fazer alguma coisa aí para a situação desses animais? Sim ou não? Então, se você não se sente à vontade para escrever em inglês, né, pode escrever em português sem problema nenhum. A gente vai falar sobre isso em sala, que são conteúdos que a gente vai retomar e a gente vai ver essa discussão a respeito disso, né? Não só a questão dessa ave em si, mas dos animais em extinção no geral. O que a gente pode fazer para contribuir, né? E aí a gente vem aqui o exercício 1. Check some words connected with animals, match them with their definitions. Então vocês vão pensar aí essas palavrinhas extinct, wildlife, rainforest, endangered. Assim, eu acredito que não precisa nem olhar o Google Tradutor, porque assim, aqui está o significado de todas elas. Então é só você ler, botar um pouquinho a cabeça para funcionar e colocar aqui as letrinhas corretas, ok? Dá um pause aí, lê com calma, que a teacher já volta para corrigir. Did you finish? Let's go então. O que significa extinct? A plant or animal species that no longer exist. Uma planta, uma coisa que não tá com não vai existir por muito tempo, né? Na verdade que não existe mais, tá extinto. Endangered é diferente, sorry. Extinto é que não existe mais. Wildlife são animais que vivem onde? Nature. E C, rainforest. Aqui a gente, pela lógica, forest, floresta e rain é chuva. Então vamos lá. Rainforest é a tropical forest that receives a lot of rain and that has very tall trees. Então pensa comigo aí, Amazônia, né? Que é uma região bem úmida, recebe muita chuva e tem árvores muito altas. E por último, a letra D.
in peril or danger of extinction as a species. Então assim, tá com perigo de se tornar extinto, tá bom? Animais em extinção. Então vamos continuar aí. A gente tem aí como última atividade de hoje esse texto para vocês. Ele é um texto fácil, tá? E vocês vão completar com essas palavrinhas do quadro em azul. Está lá na página 29, tá? Então vamos começar. Recycle and buy recycled or reusable products, consume less, plant native flora. Aqui são algumas dicas pra gente fazer o que? Ó, aqui no título já tá falando, conserve wildlife, conservando aí a vida selvagem. Extraordinary things you can do to save endangered species. Então são coisas extraordinárias que você pode fazer para ajudar aí os animais a não se tornarem extintos, porque já tem várias espécies em extinção. Atente, eu não vou ler isso com vocês, vocês vão dar um pause, vão pegar o livro na página 29 e vão pensar aí, porque para cada frasezinha dessa daqui tem um parágrafo específico, não tem como confundir, questão de leitura mesmo, tá bom? Então pausa, a teacher já volta para corrigir. Então, gente, vamos lá. Teacher, difícil fazer uma atividade dessas de interpretação, vou ter que entender 100% do texto para poder saber onde que eu vou colocar cada frase? Não, você não precisa entender o texto, nem sempre você vai conseguir entender todas as palavras do texto, não. Então existe estratégia de leitura principalmente para resolver esse tipo de questão, ok? Você vai levar isso para o resto da sua vida, não só questão de inglês não, como até interpretação de português, futuramente quando vocês forem prestar o concurso, né, essas coisas, então, você vai ter que interpretar o que está querendo naquela questão. Então, assim, o que está querendo aqui? Você vai classificar essas expressões aqui. Então, pensando nisso, a gente não precisa entender todas essas palavras. Vamos usar a estratégia de leitura como? O primeiro parágrafo aqui, ele tem aqui já uma palavra que vai me indicar uma dessas expressões, que é flora. Então, vamos lá, pelo menos um pouquinho a gente tem que entender para fazer corretamente. Plant flora is that is natural to the area you provide food for the wildlife around you. Então a plantação aí na natureza, né, vai aí providenciar comida e vida selvagem ao redor de você. Então assim, isso daqui já está me indicando uma dessas três expressões aqui, porque eu tenho aqui em cima reciclagem com relação à redução de consumo e também tem a última que é plant native flora. Então, assim, essa aqui já estava bem dada mesmo, até por essa palavra flora, tá? Esse parágrafo do meio, ele já está falando também, assim como essa de cima tinha flora, ele traz uma palavra importante, que é recycling and buy eco-friendly products can go a long way to help our animal friends. Então, assim, simplesmente o ato de reciclar e comprar produtos ecologicamente aí, né, corretos para ajudar o nosso meio ambiente, nossos animais, é uma forma sim que você tem de ajudar aí as espécies que estão em perigo de extinção. Então, aqui ficou claro que é recycle and buy recycled or reusable products. E por último, a gente tem a palavra consume aqui, ó. The more you consume, the more energy was used, the more pollutants were put into the environment. Então, quanto menos você consumir, menos energia você vai precisar gastar aí para ser feito mais de algo que precisa de energia para ser feito. Não sei se ficou muito claro isso, eu vou tentar explicar. Tudo que é feito é preciso de energia para produzir. Então assim, quanto menos você consumir de coisas, né, você vai estar ajudando o meio ambiente, tá bom? Eu acho que agora ficou um pouco mais claro. Então, falando de consumo, e última expressão que ficou, consume less, ok? Teacher, eu fiquei com alguma dúvida, e agora, como é que eu faço? Anota, tá bom? Traz pra gente aí, quando a gente voltar pra escola, direitinho, ou então quando a gente puder ter um contato mais perto, que daí eu vou cuidar de tirar essas dúvidas de vocês, ok? Essa aula de hoje foi mais para revisar um pouquinho de conteúdo de wildlife, daí possivelmente, né, cairá aí algumas questões que eu vou colocar em relação ao wildlife. Eu acho bem pertinente falar sobre reciclagem, porque assim, gente, o mundo todo hoje, né, a gente está passando por um período complicado.
Então pensem comigo, não sei se vocês estão vendo na televisão, mas eu já cheguei a ver espécies de animais que estavam aí dados como extintos e de repente surgiram, foi visto, né, foi filmado, então assim foi uma surpresa. Agora por que eles estão voltando a aparecer? Por quê? Por causa do isolamento. As pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa, né, por um perigo maior, o coronavírus. Então assim, as pessoas estão ficando em casa e a natureza está cuidando, né, de voltar à vida. Isso de um certo lado está sendo bom para esses animais, né? Então vamos pensar um pouco o que os humanos estão fazendo com os animais, com as espécies. E são várias e várias. Só pesquisar na internet, dê uma olhadinha. Eu acho isso assim um tema muito importante e interessante. E eu quero trazer para a sala de aula com vocês, ok? A gente vai se ver na nossa próxima aula. Bye, bye! Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bora aí a mais uma semana de aula. Sou a professora Gisneide e hoje, 6/5/2020, a gente vai aí seguindo, né, o nosso conteúdo, na verdade fazendo a correção das nossas atividades. Finalizamos aí falando sobre as reformas religiosas, né, as teses aí que aconteceram, as causas, as contra-reformas, o que aconteceu no período aí, né, reformista da Idade Moderna. Agora a gente vai fazer a correção dessas atividades aí, basicamente das páginas 54, 55 e 59 que eu passei para vocês na aula anterior, né? Eu coloquei aí, olha só, apenas as respostas, ok? Então vocês vão verificar com as respostas de vocês se está correto e aí vocês vão corrigindo aí, vendo se está certo ou não. E aí, olha só, na página 54, as causas políticas, né? Basicamente ele está perguntando para você completar as cruzadinhas a seguir com as palavras relacionadas ao que? As causas da reforma. Então, quais foram aí as causas da reforma? Primeiro, as causas políticas. Segundo, causas econômicas, morais e religiosas e causas, né, seguindo aí as causas morais e religiosas. Então, lá ele está pedindo para você completar a cruzadinha de acordo com o que está aí perguntando, certo? Então, façam a correção certinho lá. Na página 59 também, né, ele vai lá fazendo as perguntas sobre as características aí das reformas religiosas e aí tá para vocês as respostas, comparando com as respostas de vocês, corrigindo aí também, certo? Bora lá. Para casa, o que já conquistei. Lá na página 59, vamos voltar lá na página 59. Ele vai perguntar assim: Lutero defendia uma tese que ficou conhecida como a doutrina da salvação da fé. Observe aí o que significa essa doutrina da salvação da fé, né? Vamos fazer um comentário rapidinho antes da gente finalizar aí. Olha só, que somente a fé em Deus ela tornaria possível a salvação do cristão. A doutrina deixava claro que não seria por meio de ações como jejum ou pela compra de indulgências, né, que o cristão seria salvo, mas por intermédio da leitura da Bíblia. O que ele quer dizer? Que não era a igreja que julgava se você ia para o céu ou não, que não era por meio de compra de indulgências, de sangue, de cruz ou de arrecadar dinheiro que faria com que você fosse para o céu. Era por meio do entendimento da Bíblia que talvez determinaria a sua vida, né? Através da leitura da Bíblia e da fé, que determinaria a sua vida. Na segunda questão, ele está perguntando assim, que as 95 teses de Lutero faziam críticas à Igreja Católica
e apontavam princípios básicos para uma nova igreja. Sobre as teses, responda: quais eram as críticas que eles faziam à Igreja Católica? Bom, essa é fácil, né? Criticavam a venda de indulgências, que mais? E ao sistema clerical dominante, né? Eram algumas, não tinham várias aí críticas que eles faziam. Na letra B, cite 3 princípios importantes defendidos aí nas teses. Bom, nós temos lá a livre interpretação da Bíblia, porque naquela época nem todas as pessoas elas conheciam latim, elas conseguiam ler em latim, e aí só quem conseguia ler eram os clérigos, os padres, né? E a partir daí, como eles tinham esse conhecimento, eles colocavam aí, né, a partir da sua leitura, a questão no medo das pessoas, né? Então, a livre interpretação da Bíblia, salvação da alma por meio da fé, fim do celibato, ou seja, que é o fim do casamento, né, entre os padres, a aceitação de apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia, certo? Na questão número 3, ele está pedindo para você ler uma afirmação. A repercussão das ideias de Lutero foi enorme. Rapidamente obteve o apoio de grande parte dos príncipes, nobres e dos magistrados, porque esse grupo apoiou as ideias de Lutero, né? Por que essas pessoas apoiavam as ideias de Lutero? Porque eles também lutavam contra o domínio da igreja e tinham interesse em tomar posse de suas terras. Como a igreja era o principal dominante, né? Essas pessoas aí, elas queriam tomar posse das suas terras e comandar as suas terras, não que a igreja, né, no caso a igreja, ela interferia aí nas questões de príncipes, magistrados, e aí eles não queriam mais que a igreja interferisse nessas questões, ok? Essa foi a correção aí das nossas atividades. E aí para casa, o que já conquistei na página 66, ou seja, tudo isso que nós estudamos até o momento, vocês vão colocar em prática aí na página 66. Muito obrigada aí e até a próxima!